passando, né, mitigar os efeitos que a gente está passando e entender melhor essa pandemia. Então, assim, essa palestra vai ser meio que vai mostrar um histórico e um panorama de tudo que alguns pesquisadores da UFAL e de outras instituições, como é o caso do professor Adriano Barbosa, da UFGD, têm se esforçado em fazer desde o início da pandemia, né, que renderam alguns bons frutos no começo e continuam rendendo, e a gente vai tentar falar ao longo dessa palestra de tudo que foi feito e que continua em andamento e o que a gente está querendo fazer no futuro próximo, tá? Então, agradeço desde já a participação também nessa palestra do professor Adriano, que eu já falei. O professor Adriano, que é da área ele tem doutorado em matemática aplicada lá pelo ICMC, da USP de São Carlos. O professor Krerley, eu acho que muitos de vocês conhecem, né, é do Instituto de Matemática da UFAL, e o professor Sérgio Lira, do Instituto de Física da UFAL, e que também, desde o início da pandemia, tem participado como membro do Comitê do Nordeste, o comitê científico que tem estudado e tentado orientar as políticas de combate ao Covid. Além disso, eu queria também destacar os nossos alunos, alguns alunos que participaram em diversas etapas de tudo que nós tentamos fazer desde março até agora. Dá para ver que é uma equipe multidisciplinar, né? Envolve não só pesquisadores de áreas diferentes, né? Matemática, computação, física, como também medicina. E isso fica bem claro quando, nessa listagem dos alunos envolvidos nesses projetos, né? Tem aluno de medicina, tem aluno do ensino médio, tem aluno de computação, de matemática, de física, não, de física não, desculpa, mas tem aluno de computação, de matemática, do ensino médio e de medicina. Alguns deles vão também participar um pouco dessa palestra, que é o caso do Hugo, do José Augusto e do Valério, né? Então, queria também, antes de tudo, agradecer a presença do Sérgio, do Krerley e do Adriano. E agora eu queria começar essa apresentação. Aqui tem um roteiro dessa apresentação. A gente vai começar tentando fazer um histórico de tudo que foi feito desde o começo da pandemia, aqui na UFAL, por alguns desses pesquisadores que têm se esforçado para ajudar de alguma forma. Depois a gente vai falar um pouquinho desses modelos matemáticos epidemiológicos que foram usados, e do trabalho do grupo Dashboard Covid-19. Depois o professor Adriano vai falar de uma iniciativa que surgiu um pouco depois, que já foi um fruto do trabalho inicial, e o professor Sérgio Lira vai concluir a apresentação falando um pouquinho mais de alguns trabalhos mais recentes de análise de redes complexas com dados epidemiológicos. Então, vou passar agora a palavra para o professor Krerley, que vai começar dando esse histórico de uma série de coisas que têm sido feitas desde março. Obrigado, Thales. Antes de iniciar, eu queria destacar o trabalho do Maurício Maciel, do Paulo, Roberto, da Ellen, do Johnny, do Samuel, que também contribuíram com essas atividades que a gente vai mostrar agora. Infelizmente, não dá para colocar todo mundo na sala, mas estão mencionados e se sintam reconhecidos aí do outro lado. Então, eu queria mostrar rapidamente o histórico, né, que a gente fez. Tem os slides aí, dá para mostrar? Bom, eu posso compartilhar aqui, a ideia seria cada um mostrar o seu, mas acho que dá para... Posso botar aqui e aí eu vou passando. Joia, obrigado, Thales. Bom, então, inicialmente, nosso laboratório, né, o Laboratório de Estatística e Ciência dos Dados, né, que todos nós fazemos parte, ele é um laboratório que tem alguns projetos na justiça, tem projetos envolvendo processamento de textos na imprensa, no varejo, e no momento da pandemia a gente decidiu que nós devíamos dar nossa contribuição e a equipe toda se engajou para tentar ajudar da melhor forma possível e tentar e oferecer isso ao poder público, né, os municípios e o Estado. Então,
No começo de março, nós tivemos aí o início do isolamento social, com a pandemia chegando aqui forte em Alagoas, e a primeira ação que nós tivemos foi pedir uma reunião com o subsecretário de Saúde para falar um pouco do que é que a gente estava esperando para Alagoas, porque a gente já tinha algumas simulações preliminares naquele momento, e o que é que a gente poderia contribuir em relação à coleta de dados para poder subsidiar o trabalho deles. Então, houve uma reunião lá em março, e em seguida nós começamos a trabalhar. Dessa reunião nós não houve fruto concreto, a gente não conseguiu fazer um projeto em conjunto com o Estado, enfim, foi mais uma conversa, mas mesmo assim a gente prosseguiu, né, e se mobilizou, uniu esforços com outros pesquisadores que não estão aqui hoje, mas que é um grupo amplo, o Thales vai falar com mais detalhe, que formou o Dashboard Covid em Alagoas, e começamos a tomar iniciativas para tentar informar a população e outras iniciativas mais concretas que eu vou falar. Então, a gente traduziu o relatório do Imperial College, que estava falando do impacto de ações não medicamentosas, e a primeira coisa que a gente fez foi um relatório considerando a situação de Alagoas, que o Thales vai falar um pouco melhor. Logo em seguida, em paralelo a isso, a gente começou a desenvolver um sistema de monitoramento da Covid, porque a gente sabia que coleta de dados ia ser fundamental na evolução da pandemia. Então, ter bons dados é importante para a gestão. Então, o sistema de monitoramento da Covid, o SMC, como a gente chama, estava focado para auxiliar os gestores municipais no trabalho de gestão da pandemia. E, naquele momento, né, com o contato com o que estava ocorrendo em São Paulo, a gente viu a necessidade de produção de EPIs, então a gente pegou impressoras 3D que nós tínhamos e começamos a produzir EPIs e também máscaras de pano. Então, a gente produziu, ao longo dos meses, vocês vão ver, 30 mil máscaras de pano, com um trabalho voluntário amplo, e 2 mil face shields, que foram distribuídos para os principais hospitais. No mês de abril, isso foi em março, né? No mês de abril, a gente continuou fazendo trabalho de simulação, então a gente fez 2 relatórios. O terceiro relatório, em particular, foi um relatório que media o impacto no sistema de saúde e previa o colapso do atendimento, né? Foi um relatório que fez uma perspectiva para o mês de maio, que foi um mês inteiro, a gente conseguiu acertar a previsão que a gente fez, né? Inclusive cravando na média na metade do mês de maio. Nesse mês, o professor Sérgio foi indicado como membro do subcomitê de modelagem, né, do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, né, representando Alagoas, digamos, e esse trabalho, o A e B, era um trabalho do Dashboard, digamos, um conjunto de 10 professores, né. E, bom, tivemos um artigo publicado na revista Piauí, construímos uma coisa importante, que foi uma cooperação com o município de Maragogi. E essa cooperação, né, ela levou a início de conversas com a Associação de todos os municípios de Alagoas, que também levou a conversas com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, que é o COSEMS. Tá? Então, ao final de abril, nós estávamos com um projeto para o município de Maragogi e a perspectiva de abrir para todos os municípios. Né? Como eu falei, a gente produziu 30 mil máscaras de pano e 2 mil face shields e distribuiu para os principais hospitais de Alagoas. Então, a gente, no começo da pandemia, distribuiu 2 mil máscaras de pano para o Sanatório, Santa Casa, Arthur Ramos, UPAs, postos de saúde, né? 2 mil foi para o sanatório somente, no total de 30 mil máscaras, e também distribuiu face shields para esses hospitais, eu falei, UPAs e postos de saúde, inclusive bombeiros também receberam. Isso foi um trabalho coletivo, né, baseado em voluntariado, inclusive na coleta de recursos. Nós não tivemos recursos de nenhum órgão, não recebemos aporte de ninguém, somente pessoas físicas, inclusive nós mesmos.
E aí a gente partiu para orientar os municípios em maio o que é que eles deveriam fazer, que é o relatório 4. Todos esses relatórios estão disponíveis no site do laboratório, tá? Nesse momento, surgiu a iniciativa de participar de um projeto que está em andamento, inclusive ainda, que é um projeto de cooperação entre 4 universidades, USP, Unicamp, IMPA, né, e a gente, e que é financiado pelo maior instituto de financiamento à ciência do Brasil, que é o Instituto Serra Pilheira, fundado por um dos sócios majoritários do Itaú. Em seguida, a gente participou do manifesto, né, pela intensificação do isolamento social, e no começo de maio a gente colocou em produção, começou a funcionar o SMC no município de Maragogi, coletando dados na frente de atendimento. Logo em seguida, a gente fez um esforço para escrever um software para gerir e regular os leitos para Alagoas, porque não existia software de gestão de leitos. A gente passou muito tempo durante a pandemia sem um software para gerir leitos, somente na planilha Excel e no telefone. E produzimos também alguns relatórios técnicos para o governo do estado e analisamos muitos dados do Alagoas contra o coronavírus, sugerindo melhorias e orientando quem estava trabalhando junto com a gente. A gente verificou nesse período um colapso nesse mês na rede de atendimento, um colapso de pelo menos 6 semanas, o que significa que a gente teve muita gente aguardando leito de UTI, precisando de leito de UTI sem acesso. No mês de junho a gente continuou, né, esse trabalho de estimativas, e aí a gente teve uma demanda do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual para que nós elaborássemos um parecer sobre os protocolos para retomada no governo do estado. Então a gente fez o parecer, entregou ao MPF e ao MPE, que subsidiou uma ação em relação a essa retomada, né? Então a gente passou esse mês também melhorando o SMC e elaborou um curso, né? O Alisson produziu um curso baseado no curso análogo do CDC dos Estados Unidos para treinar os agentes de saúde no rastreamento de contatos. A gente também ajudou o município de Maceió na reabertura, fazendo monitoramento com drones no centro e dando relatórios com análise de fluxo de pessoas baseado nos dados que estão no Google Places, tem uma API específica para isso, então foi feito um trabalho de análise desses dados. Pode passar para a Júlia. E demos continuidade ao trabalho, né, com um convênio que iniciou formalmente com a Associação dos Municípios e a implantação do SMC no segundo município, que é Campo Alegre, e no terceiro, que é Dois Riachos. A partir desse momento, a gente começou um pouco antes disso, inclusive, a gente começou a desenvolver bots para coletar dados dos softwares do SUS, né, softwares específicos que tinham bases de dados que interessavam, inclusive bases de dados do Bolsa Família, que não é do SUS, e do censo escolar, que vão ser discutidos mais à frente. Então, a gente coletou também 20 mil atendimentos na UPA, com o software da UPA, então a gente fez vários bots para coletar esses dados e poder ter informações sobre o município de Maragogi. A gente está falando sobre Maragogi aí dentro do convênio. Em seguida, a gente melhorou o SMC, como eu falei, gerou boletins automáticos epidemiológicos e dashboard para o gestor. E em agosto, a gente implantou o SMC em Campo Alegre, né? Melhorou essas bases de dados, né? E eu acho que isso aí estou meio que me repetindo, não quero gastar muito tempo nisso. Em setembro e outubro, né? A gente vai meio que explicar agora o que é que está acontecendo com um pouco mais de detalhe. E aí eu queria registrar as parcerias que foram construídas ao longo desses 7 meses. A Prefeitura de Maragogi foi fundamental para o nosso trabalho, porque acreditou na ciência e na eficiência
de uma equipe local em aplicar a ciência nessa situação. Então, parabéns à prefeitura, ao prefeito e toda a equipe da prefeitura, né, porque foi um trabalho árduo junto com a gente, mas também eu queria agradecer a AMA pelo mesmo tipo de iniciativa, né, e a Prefeitura de Campo Alegre, que tem trabalhado com a gente. O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde também foi muito receptivo e trabalhou perto com a gente, e os nossos parceiros aí acadêmicos, através de Serra Pilheira, a USP, Unicamp e IMPA, que ainda estão desenvolvendo as tecnologias para a gente continuar avançando no Covid. Então, acho que era isso esse panorama rápido. Bom, esse slide ainda estava para você, mas... É para mim? Quer tentar falar... Então, agradeço a esses colegas aí que estão aí. Esses colegas, eles foram fundamentais no começo, né? Então, vou nomeá-los: Bruno Pimentel, do IC, Fernanda, do IF, Francisco, do IF, inclusive um dos pioneiros nesse trabalho de simulação, Marcelo Lira, uma liderança nesse processo, Rafael Lucena, do IEM, Thales e Sérgio, que tem que continuar trabalhando próximo, e a Shu Yang, do nosso laboratório também, que contribuiu com esse processo todo. Então, obrigado a vocês aí. Esse grupo trabalhou ativamente até, digamos, junho, né? E a gente está trabalhando ainda com um projeto específico da JBS. Então, assim, é uma equipe que eu só tenho que agradecer e registrar o prazer de ter contribuído com eles. Acho que já acabou, né, Thales? Agora sim. Beleza. Bom, eu vou assumir agora essa parte da apresentação, né? Eu vou fazer um pouco jus ao título da apresentação, né, desse painel. Vou falar um pouquinho dos modelos que, no começo da pandemia, nós tentamos aplicar aqui para entender o que ia acontecer no estado de Alagoas, e falar um pouquinho dos resultados do trabalho do grupo Dashboard Covid-19 Alagoas, que foi realmente um trabalho árduo e que rendeu bons frutos. Então, vou tentar, como nosso público aqui hoje são alunos da computação, em grande maioria, né, vamos tentar ver onde é que a computação entra aqui, né? Primeiro, vamos tentar entender o que é o modelo chamado SEIR. O modelo SEIR considera que, dada uma população, por exemplo, dada a população de Alagoas, cada indivíduo pode estar em uma dessas 4 caixinhas e somente uma, tá? Ou ele é uma pessoa suscetível, quer dizer, ele pode se contaminar, ou ele é exposto, que significa que ele entrou em contato com o vírus, mas ainda não consegue transmitir para outras pessoas, ou ele está infeccioso, que significa que ele pode transmitir para outra pessoa, ou ele é do tipo removido, ou seja, ou ele foi curado, ou ele está em isolamento, ou está hospitalizado, ou morreu, tá? Esse modelo em particular, ele assume que todos os curados desenvolvem imunidade à doença, tá? Que é alguma coisa que a ciência ainda está tentando entender se realmente é verdade, mas a gente acredita que pelo menos por um bom período a gente desenvolve uma certa imunidade, tá? Então, depois que você vira removido, aqui a gente está considerando que você não volta a ser suscetível. Então, junto a essas 4 caixinhas, a gente tem a chamada taxa de infecção, que é o quão rápido, ao longo do tempo, uma pessoa suscetível se expõe, tá? Quantas pessoas suscetíveis vão se expor ao vírus ao longo do tempo. É o tempo de incubação, que é justamente quanto tempo demora para uma pessoa que foi exposta passar a ser infecciosa. E daí tem o chamado período infeccioso, que é o tempo que ela permanece infecciosa até ser removida, tá? Então, essas 4 variáveis, né, dessas 4 caixinhas, o S, o E, o I e o R, elas são modeladas nesse modelo com 4 equações diferenciais. Então, quem já estudou o cálculo 1, os cálculos mais avançados, melhor ainda, mas deve conseguir entender um pouco desse sistema de equações, tá? Que envolve 4 derivadas, que são as derivadas do S, do E, do I e do R ao longo do tempo. Porém, note que essas 4 equações elas dependem de parâmetros, né? Do parâmetro beta, do parâmetro sigma e do parâmetro gama, tá?
esses 3 parâmetros, o beta tem a ver com quão rápido as pessoas vão se infectando proporcionalmente à quantidade de infecciosos que você tem em cada instante de tempo. O parâmetro sigma, ele tem a ver com o quanto uma pessoa que estava exposta rapidamente vai passar a ser infecciosa, e o parâmetro gama tem a ver com o quanto uma pessoa que estava infecciosa passa a ser removida. Tá? Então, esses 3 parâmetros vão determinar como é que uma pandemia vai evoluir ao longo do tempo. Tá? E aí, note que a gente não conhece quem é essa função que vai te dizer quantas pessoas suscetíveis você tem ao longo do tempo, quantas pessoas expostas, quantas pessoas infecciosas e quantas pessoas removidas. Então, nosso objetivo aqui é tentar entender como é a cara dessas funções S, E e R para o estado de Alagoas, né? Quão rápido as pessoas vão ficar doentes, para poder a gente saber, por exemplo, quantos leitos hospitalares a gente vai precisar em cada dia do ano, né? Cada dia até terminar a pandemia. Então, veja que isso é um problema que envolve determinar esses parâmetros, beta, sigma, gama, além dos valores iniciais, e encontrar essas soluções. Então, essas 3 questões em vermelho, elas são problemas que a gente pode considerar que são problemas de aprendizagem de máquina. Né? Você tem dados, de alguma forma, e você precisa estimar esses parâmetros, aprender esses parâmetros a partir de dados, usando algoritmos de otimização. E, além disso, para a gente conseguir obter a solução dessas 4 equações diferenciais, a gente precisa usar métodos numéricos para conseguir integrar essas equações, tá? Bom, então como é que a gente conseguiu resolver isso? A gente conseguiu, justamente como o professor Krehler falou, através de um relatório que foi divulgado pelo Imperial College no dia 16 de março de 2020, e que realmente era bem alarmante, porque os dados que existiam nesse relatório eram muito preocupantes no sentido de ser um vírus que tinha uma taxa de reprodução muito alta, ou seja, uma pessoa infecciosa transmitia muito rapidamente para outras, e isso é o que realmente é mais preocupante nessa doença. Então, nós nos debruçamos nesse relatório, tentamos entender o que ia acontecer em Alagoas de acordo com a pirâmide etária do estado, né, que é aquela pirâmide que diz quantos habitantes o estado de Alagoas tem em cada faixa etária, de 0 a 10 anos, de 10 a 20 e assim por diante. E nós conseguimos fazer uma modelagem considerando o tempo que uma pessoa suscetível, depois que ela se infecta, a partir do momento do contágio, ela passa a ser infecciosa, que é um período de 4,58 dias, quanto tempo ela passa infecciosa até ser removida, que no caso é em média 2,09 dias, e quanto tempo ela passa antes de ir para um hospital, né? Antes de ir para o hospital, para uma UTI, para um leito normal, etc. Né? Então, essa pessoa, ou ela vai ser curada, ou ela vai para um leito de hospital por uma média de 8 dias e vai ter alta, ou, se for um caso mais grave, um caso de 0,8% para o estado de Alagoas, ela vai precisar de um leito de UTI, e aí, nesse caso, ela vai passar 8 dias no leito normal e, em média, também 8 dias no leito de UTI, totalizando 16 dias de ocupação de leitos, tá? E daí, geralmente, ou ela vai para alta, ou vai para óbito, geralmente nessa média de 16 dias, tá? Então, usando todos esses dados, foi que a gente trabalhou, fez essas simulações numéricas para entender o que ia acontecer. Uma curiosidade é que os resultados que nós tivemos, para vocês verem a simplicidade, né, a gente conseguiu implementar isso usando o Google Colab, tá? Em Python. E aí nós conseguimos resultados realmente que geraram previsões muito boas, tá? Então, no dia 10 de abril, quando a gente publicou esse segundo relatório, o nosso objetivo era entender como é que ia ficar a demanda de leitos hospitalares e de mortes à medida em que algumas situações diferentes acontecessem, ou seja, se nós continuássemos com a nossa vida normal, se nós ficássemos em isolamento, esse isolamento intermediário que a gente teve, né, com lojas fechadas, algumas lojas fechadas, outras não,
ou no caso de lockdown, que é quando realmente você só pode sair de casa para algumas atividades muito excepcionais, tá? Nessa época, o que a gente fez? A gente considerou que a gente tinha inicialmente 100% da população suscetível. Isso é um dado que hoje a gente já não sabe se realmente é assim, né? Existem várias suspeitas de que de imunidade cruzada, né? De pessoas que foram infectadas por outros vírus ou foram vacinadas com outros tipos de vacina e por isso podem ter uma imunidade. Mas na época a gente considerou 100% da população suscetível e até então, até esse segundo relatório, a gente não tinha dado suficiente para saber em que período da pandemia nós estávamos, né? Quer dizer, quantas pessoas infecciosas nós tínhamos naquele momento, porque a testagem era muito baixa. Então, na época desse segundo relatório, foi quando a gente conseguiu esses 3 resultados que mostravam como seria diferente o desfecho da pandemia se nós não aplicássemos medidas de mitigação, que rapidamente causariam um pico muito alto, com alguma mitigação, tá? Que significa que você vai ter menos pessoas doentes ao mesmo tempo, porém a epidemia demora mais tempo para terminar, ou com o chamado lockdown ou supressão, né? Que aí imediatamente a curva passa a decrescer e aí a gente passa a ter menos infecciosos e a pandemia tende a terminar em algum tempo, né? Porém, essa seria uma medida que não foi aplicada e que ia perturbar muito o cotidiano da população, né? Porém, quando a gente olha, por exemplo, para o que aconteceu na China, né? A China eles aplicaram e hoje eles têm um cotidiano normal, sem infecção, né? Então, lá na China isso funcionou muito bem. Então, em seguida, a gente se debruçou nesse problema de entender em que momento da pandemia nós estávamos naquele momento, tá? Então, a gente tentou fazer uma estimativa da quantidade real de infectados baseada na quantidade de óbitos que a gente tinha no final de abril de 2020, tá? Então, com isso, a gente conseguiu ter uma estimativa mais precisa de quando nós poderíamos ter um colapso hospitalar e qual seria o impacto ao longo do tempo na ocupação de leitos. E, para isso, a gente se debruçou na chamada distribuição binomial negativa, tá? Então, quem já estudou um pouquinho de probabilidade pode já conhecer um pouquinho da distribuição binomial negativa. O que é que ela faz? Vamos tentar só dar um exemplo muito claro. Você pega, por exemplo, N moedas que são desequilibradas, quer dizer, ser cara ou coroa não tem exatamente a mesma chance, tá? Digamos que você tem uma probabilidade P de dar cara e uma probabilidade 1 menos P de dar coroa, tá? Então, se você lançar, digamos, 100 vezes essa moeda, você não vai esperar que dessas 100 vezes dê 50 caras, tá? Porque a probabilidade de ser cara não é necessariamente 50%, certo? Então, a ideia que a gente usou foi exatamente essa, considerando qual é a probabilidade de um indivíduo alagoano de óbito por Covid, tá? Então, usando essa probabilidade e sabendo quantos óbitos nós tínhamos numa determinada semana, nós conseguimos ter uma boa estimativa de quantas pessoas infectadas existiam algumas semanas atrás, que deram origem àqueles óbitos que ocorreram um pouco mais para frente, né? Lembrando que uma pessoa que morre hoje de Covid, na verdade, ela se infectou 2 ou 3 semanas atrás, tá? Então, com isso, a gente chegou para a data de 3 de abril aqui é 2020, né? 2020, uma estimativa para Alagoas de que a gente tinha 366 pessoas infectadas por Covid, tá? 3 de abril ainda era mais ou menos o começo da pandemia. E com 99% de certeza, a gente poderia dizer que esse número estava entre 192 e 605, tá? Sendo o valor mais provável esse de 366. A gente fez também estimativas para Maceió, chegando num valor mais provável de 278. E nessa época, Maceió tinha bem mais casos do que o interior, né? Então, por isso que esse número é bem próximo do número mais provável para Alagoas.
Então, tendo esse valor inicial, a gente conseguiria integrar aquelas equações diferenciais com o valor inicial mais preciso, e com isso a gente conseguiu calcular o número de infectados ao longo do tempo, né, como é que isso ia evoluir, a demanda de leitos de retaguarda, que são aqueles leitos normais de hospital, e a demanda de leitos de UTI esperada em função do tempo, tá? E com isso a gente também viu alguns cenários tentando entender quando é que ocorreu o pico da infecção e da demanda de leitos, e isso seria muito importante para o governo do estado se planejar, né? Planejar as ações de expansão de leitos e etc. Bom, então a gente conseguiu alguns resultados bem interessantes, né? De projeções que esse daqui seria o caso mais provável aqui, seria o cinza, né? Como é que a quantidade de infecciosos iria crescer ao longo do tempo. Esse gráfico aqui talvez seja o mais interessante. Aqui a gente tem um gráfico com a demanda de leitos, tá? Que seria, o mais provável seria a curva cinza, que vai crescendo ao longo do tempo. E essas bolinhas vermelhas são os dados reais que a Secretaria de Saúde divulgava com a ocupação de leitos de UTI, tá? Isso aqui para leitos de UTI. E veja que as nossas projeções até essa data aqui realmente batem com esse modelo, até que mais ou menos, considerando que a gente tinha inicialmente essa quantidade de 100 e poucos leitos de UTI, tá? Que seria o teto no começo da pandemia, o teto de leitos de UTI que poderiam ser ocupados. Na verdade, essa quantidade depois foi expandida pelo governo, né, que chegou a mais de 200 leitos, quase 200 e tantos leitos. Então, a gente trabalhou para entender quando é que haveria esse colapso mesmo com essa expansão, né? E aí isso aconteceria quando na interseção dessa reta amarela com a curva cinza, né, que é mais ou menos aqui, mais ou menos no meio para o fim de maio. E isso nós entendemos que de fato aconteceu, né? Depois acho que o professor Sérgio Lira pode falar também mais um pouquinho sobre isso. Outra informação muito importante que veio desse relatório e que realmente se concretizou muito é que, curiosamente, as nossas estimativas da quantidade de leitos de retaguarda que seriam ocupados estavam bem acima, né, que seria essa curva cinza aqui, do que de fato estava ocorrendo. E aí a gente pensou, será que as nossas projeções estão erradas? Na verdade, não. Na verdade, o que estava ocorrendo é que as estratégias de tratamento que estavam sendo aplicadas aqui em Alagoas não estavam batendo com o que vinha sendo recomendado no exterior, em outros países, né? Então, pelas projeções, essa quantidade aqui de pessoas deveria estar internada, mas só essas internações que ocorreram na prática. O que é que isso significa? Tinha muita gente que procurava algum atendimento e os médicos mandavam para casa, não internavam. Ou pessoas que sequer iam buscar atendimento por não conhecer bem ou por não querer, ter medo de ir para o hospital. Tá? Então, isso acabou, talvez, com a mortalidade e, mais recentemente, eu acredito que isso também ajudou a mudar esses protocolos de atendimento para ter um tratamento mais precoce da doença. Bom, então a gente conseguiu uma série de conclusões nesse terceiro relatório que realmente foram muito importantes. Eu vou pular isso aqui, tem muito texto. A gente fez também uma série de recomendações, né? Nessa época, o uso de máscara ainda não era obrigatório. A gente também recomendou que fosse feita testagem em massa, que as pessoas fossem ao hospital, que o tratamento fosse precoce, isso tudo deveria ser muito importante. Tá? E até muito interessante também foi o que aconteceu depois, né? No futuro, a gente refez esse mesmo gráfico da ocupação de leitos. Opa, eu acho que tá, é isso mesmo, né? O gráfico de ocupação de leitos, e na verdade a gente viu que teve uma mudança de padrão mais ou menos no dia 13 de maio, né, que é quando deveria ter aqui esse primeiro colapso, porque, na verdade, nessa data aqui, o teto ainda era essa quantidade de leitos de UTI, né? E algo que a gente ainda nunca conseguiu explicar muito bem, né? A quantidade de leitos ocupados
vinha seguindo essas cruzinhas aqui e, de repente, quando deveria colapsar, o comportamento mudou de padrão por razões que não dá para entender muito bem. Talvez o professor Crerler e o professor Sérgio depois podem fazer mais alguns comentários sobre isso. Depois a gente também fez mais algumas simulações para... eu acredito que isso aqui já foi para um pedido do Ministério Público. Isso já em maio, né? A gente tentou modelar o que aconteceria se houvesse um lockdown, né? Teve uma época, em maio, que se cogitou bastante que ocorresse o lockdown, e aí a gente fez mais uns trabalhos e viu o que aconteceria, né? Haveria uma queda, mas naturalmente depois a quantidade de infecciosos voltaria a aumentar e o problema voltaria mais uma vez, né? Então, assim, o lockdown... Esse foi para o estado, do Thales. Foi para o estado, né? Tá, desculpa. Para o estado. Aqui é o mesmo trabalho, só que com a demanda de leitos de UTI, né? Com o lockdown haveria essa queda na quantidade de infecciosos, que poderia ser benéfica até certo ponto, mas isso teria que vir junto de outros esforços para mitigar o crescimento da pandemia. Então, em seguida, surgiram algumas demandas, uma demanda do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, para a gente tentar... Isso já foi na época que o governo do Estado, né, já um pouco pressionado pelo setor privado, né, que estava realmente com grandes perdas econômicas, né, financeiras, e realmente tinha muita gente correndo o risco de perder o emprego, além dos que já tinham perdido. E aí, nessa pressão toda, o governo do Estado já estava, no começo de junho, cogitando suspender o isolamento social, né? E assustado com isso, né, o Ministério Público Estadual e Federal pediu para nós prepararmos um parecer técnico com propostas, na verdade, para comentar e dar o nosso parecer sobre a proposta que o governo do Estado tinha feito para a reabertura dos setores, né? E ainda era uma época que a gente estava ainda um pouco distante do pico da pandemia, os hospitais estavam muito cheios, as UTIs estavam com ocupação superior a 80%, e naquele momento nós não tínhamos como dar um parecer diferente do que nós demos, que foi o de não recomendar que houvesse essa abertura naquele momento, além de uma série de outras recomendações que nós fizemos de como essa abertura tinha que ser feita, né, quais as regras e quais momentos isso tinha que ter sido feito. Bom, então, isso foi um pouquinho do que a gente fez no dashboard, né? Depois desses momentos, assim, a gente realmente começou a sentir uma necessidade muito grande de ter dados mais confiáveis para trabalhar, né? Nós não tínhamos dados de qualidade, como o professor Crerler falou, os dados que vinham dos sistemas de saúde eram muito ruins, os dados divulgados pelo governo também tinham muitas inconsistências, né? Eles não coletavam bem os dados, e isso começou a dificultar muito as nossas previsões para uma doença que já era muito desafiadora para entender, até porque é uma doença que até hoje ninguém ainda entende muito bem todas as consequências e como ela evolui, e aí por isso surgiu essa ideia que o professor Adriano Barbosa vai falar agora, que era desenvolver um sistema para coletar dados de qualidade, né? Já que a gente não conseguia ter esses dados disponíveis, então a ideia era que nós fôssemos atrás deles, né? Nós mesmos coletássemos esses dados. Então, vou passar a palavra agora para o professor Adriano. Obrigado, Thales. Então, como todo mundo já falou, eu vou repetir mais uma vez, o SMC, né, o nosso sistema de monitoramento, que inicialmente era o sistema de monitoramento da COVID e se tornou o sistema de monitoramento clínico, que já está tomando um corpo um pouquinho maior, ele tinha exatamente esse objetivo. A gente sabia que com a pandemia a gente ia precisar de dados de qualidade para poder conseguir entender como essa doença ia se espalhar e como que a gente poderia recomendar e como fazer as nossas recomendações, né? Então, a gente começou a implementação lá em março. Passa para mim, Thales, por favor. Então, a gente começou a implementação lá em março. Dia 23 de março foi o primeiro commit, bem cedinho, né? Logo cedo. Esse começo
da época da pandemia foi realmente, a gente ficou trabalhando realmente de domingo a domingo, sem muito descanso. Então, a gente escolheu modelar o nosso framework, o sistema, usando o framework Django, que é escrito em Python, né? Como isso precisava rodar na frente de atendimento e a gente queria que fosse feito da forma mais fácil possível, a gente fez o front-end responsivo, de modo que isso pudesse ser usado tanto no computador quanto nos celulares. Atualmente a gente tem aí 928 commits no nosso repositório, são um pouco mais de 115 mil linhas de código. Durante esses pouco mais de 7 meses, passaram 8 autores, né? Pessoas que contribuíram no código. Algumas pessoas passaram e deram pequenas contribuições. A gente tem 3 autores que são os principais contribuintes do código, que são exatamente, não coincidentemente, os 3 que estão aqui, o Valério, o Augusto e o Hugo. Hoje a gente tem na nossa base, hoje não, na terça-feira a gente tinha na nossa base 3.085 pacientes cadastrados e 4.108 atendimentos. Então, um pouco das estatísticas do sistema e como ele está hoje, né? Falando um pouquinho mais sobre o sistema em si, pode passar, Thales, por favor. Qual é a ideia, como é que ele foi concebido? A gente, dado que uma pessoa apresentou sintomas e que precisa realmente de algum tipo de atendimento, então tem um paciente que está suspeito de Covid, precisa de tratamento, ele se encaminha à unidade de saúde. A ideia é que nas unidades de saúde o SMC estivesse disponível para os atendentes, para os enfermeiros, para os médicos, para quem quer que seja que estivesse atendendo os pacientes. Essas pessoas iam coletar dados cadastrais e dados do prontuário médico, a situação médica daquele indivíduo naquele momento. Ele ia receber o tratamento, encaminhamento dado pelo médico. Se fosse indicado fazer algum tipo de teste, algum tipo de exame, assim que esses exames ficassem prontos, isso também ia ser alimentado no sistema. Então, dados cadastrais, dados do atendimento do paciente, ele recebia o tratamento e, eventualmente, a gente retroalimentava o sistema com o resultado advindo desse tratamento. De posse de tudo isso, a gente conseguia gerar o que a gente precisava, que eram os nossos gráficos, os nossos relatórios e coisas, geolocalização das pessoas, etc. Então, o SMC era basicamente uma base de dados das pessoas que procuraram as unidades nas cidades onde a gente conseguiu colocar ele em produção. Como o Crerli falou, a gente tentou colocar isso em produção no estado todo. Teria sido excelente se a gente tivesse conseguido colocar, a gente teria conseguido coletar muito mais dados. Os nossos relatórios, as respostas a essa coisa poderia ter sido de uma qualidade muito maior, mas a gente fez o que a gente conseguiu. Então, baseado nos dados que a gente coletava no ICMC, a gente conseguia geolocalizar as pessoas, baseado no endereço e nas APIs do Google. Além das APIs do Google, a gente desenvolveu alguns algoritmos para tentar melhorar a localização, porque principalmente no interior, quando você coloca lá rua fulana de tal centro, é basicamente qualquer lugar da cidade, né? Então, a gente fez alguns treinamentos de endereços considerados válidos, conhecidos, validados pelo pessoal da cidade, usou esse dataset de treinamento de endereços para expandir as informações do Google para expandir as nossas geolocalizações. Baseado também, além disso, a gente usava informações de sintomas, né, o estado clínico do paciente, para conseguir informar, na verdade, conseguir alimentar a base se aquele paciente era suspeito ou não. Então, dependendo da lista de sintomas que o paciente apresentava na frente de atendimento, a gente considerava essa pessoa suspeita ou não, isso tudo baseado em orientações do pessoal da saúde. E com todas essas informações e aquele curso que o Crerli mencionou lá no começo, que foi feito para o pessoal da saúde, dado o treinamento, a gente conseguiu, junto com equipes da saúde, principalmente no município de Maragogi, rastrear e monitorar como que essas pessoas estavam se movimentando, se estavam isoladas. Então, a gente tinha uma equipe que ligava para as pessoas, suspeitos, os confirmados, como é que você está, você está isolado, não está, e a gente conseguia tentar manter um controle da situação, principalmente lá no município de Maragogi, onde foi o primeiro município, que é onde a gente está atuando até o momento, né? Agora, partindo um pouco mais para
para a ilustraçãozinha do sistema. A coleta de dados são 2 formulários simples, não tem nada muito elaborado, são 2 formulários, dados pessoais, nome da mãe, idade, se tem alguma comorbidade, alguma coisa que possa ser relevante para o caso. Esse dado ele fica lá para o paciente, só é preenchido uma vez, porque uma vez que você tem o cadastro do paciente, você não precisa refazer. E tem o outro cadastro, que é o cadastro do atendimento, e isso era preenchido sempre que o paciente se apresentava na frente de atendimento. Então, cada vez que ele ia para a frente de atendimento, era um novo atendimento, e a gente mantinha todo o histórico do paciente. Tem pacientes que só foi uma vez, pacientes foram 5, 6, 7 vezes, e a gente acaba, querendo ou não, tendo o histórico dessa pessoa. Então, sinais vitais como pressão, saturação de oxigênio, que a gente sabe que soube que era uma coisa importante, e os sintomas que ela apresentava naquela data foram coletados para a gente poder levantar a ficha clínica do paciente e ter o entendimento se aquele paciente era suspeito ou, quando ele fazia os testes, se ele era um paciente confirmado. Coletado tudo isso, a gente consegue exibir uma série de informações para a prefeitura, se fosse possível, para o Estado, para quem quiser que para o responsável, né, o órgão da saúde responsável. Então, a gente tinha as informações simples, contagem, quantidade de casos e coisa e tal, como que essas coisas foram distribuídas, só que, além disso, usando os modelos que o Thales apresentou, a gente conseguia, por exemplo, fazer uma previsão de quantas pessoas iam precisar de leitos para a semana seguinte ou para as 2 semanas seguintes. Então, de posse dessas informações, que eram informações específicas do município de Maragogi, a gente conseguiu dar uma previsão com uma qualidade bem alta de certeza para a gestão dizer, na semana que vem você tem que ter disponível tantos leitos, porque é o que o cenário de hoje, os atendimentos até hoje estão mostrando que vai acontecer. Então, a gente, além disso, monitorava as internações que eram feitas, tanto em leito comum como leitos de UTI, que é exatamente essas 2 curvinhas aí, vermelha e azuis, que vocês estão vendo. E essa última curva de baixo é exatamente a quantidade de atendimentos que a gente teve ao longo desse período. Então, pode observar que lá no início a gente tinha uma quantidade alta de atendimentos e que a coisa foi amenizando ao longo do tempo, né? Não obstante, a gente, de posse de todos os dados, a gente podia fazer tudo. Então, uma das coisas que o pessoal de Maragogi fazia com frequência era contar os casos manualmente, pegar a planilha que eles tinham isso para fazer, e a gente conseguiu fazer isso automaticamente porque a gente tinha os dados. Então, todo o histórico de casos confirmados e etc. do município de Maragogi estão disponíveis publicamente nesse dashboard público aí, é um dashboard um pouquinho mais simples, né? É simplesmente a contagem. E a coisa, talvez, uma das coisas mais legais que a gente também conseguiu fazer, como eu já tinha mencionado, foi exatamente a geolocalização das pessoas. Então, cada bolinha que vocês vão ver nesse mapa no próximo slide, isso, cada bolinha dessa foi um atendimento que a gente fez na CMC. Então, obviamente, se a gente tinha coloração das bolinhas só das pessoas confirmadas, só dos suspeitos, dos recuperados, etc. Então, todas essas bolinhas são atendimentos de CMC e a gente conseguia gerar todo tipo de visualização que fosse possível a partir desses dados que a gente coletava, inclusive o mapa de calor, que a gente pode ver que era bem concentrado, está bem concentrado, por exemplo, se você leva em consideração os atendimentos, bem concentrado ali no centro de Maragogi, nos povoados próximos, mas entre uma coisa e outra a gente não tem basicamente nenhum caso registrado, então a gente pode dizer assim, a ideia era mostrar as zonas seguras e as zonas com mais incidência, né, do vírus, mas tudo isso a gente tem, são informações, tudo isso foi feito a partir das informações que a gente coletou no sistema. Obviamente, o Sérgio vai falar um pouco mais sobre isso. Essa é uma das bases que, no final das contas, a gente usou para fazer os desenvolver outros modelos e coisas mais elaboradas, que é o que o Sérgio vai falar a partir de agora. Bom, já começo. Você vai falar alguma coisa, Thales? Não? Bom, queria agradecer também por estar aqui. Vamos passar, então, para falar de integração de bases de dados e análise de rede complexas.
Bom, uma pergunta frequente que nos fazem é a seguinte: como é que vocês fizeram para os atendentes, né, das frentes das unidades de saúde que estavam sendo frente de Covid, para estimulá-los a usar o sistema? Afinal de contas, eles já têm vários sistemas para alimentar, eles estão muito atarefados, né? Então, uma das coisas que a gente fez foi fazer esses bots para tanto puxar a informação dos softwares do SUS, como para exportar os dados para o SUS. Então, se o SMC fosse utilizado, nós poderíamos fazer uma integração de vários softwares que são desintegrados no SUS. Então, hoje em dia, o SUS tem uma profusão de muitos softwares. No caso aqui da Covid-19, pelo menos 2 deles são muito importantes, que é o CIVEP Gripe e o SUS-VE, e eles não se comunicam. Então, um software não manda para o outro. Então, tem muito, né, que a gente costuma chamar de retrabalho, né? Você fazer 2 vezes, colocar 2 vezes a ficha. E aí, com o SMC, a gente tinha a possibilidade não só de coletar os dados que já tinham sido depositados nesses sistemas, já tinham sido notificados, a gente coletou, houve todo um trabalho de higienização, né? José Augusto trabalhou nisso, acho que o Valério também, não sei se o Hugo. Houve todo um trabalho de coleta para eliminar dados duplicados, dados que eram ruins, estavam mal alimentados, e melhorar isso na hora de integrar no SMC dados que estavam vindo de vários lugares. Então, houve bastante energia nisso. Quer adicionar alguma coisa, Crânio? Não, só comentar que o Maurício também fez muito desse trabalho e reforçar o que você falou, que isso era um grande problema. Por exemplo, só para ilustrar para quem está ouvindo, o Cadastro Nacional de Saúde, que é tipo o CPF das pessoas, é o número que identifica cada usuário, em mais de 60% dos casos ele está em duplicidade ou triplicidade. Então, você não consegue identificar as pessoas no SUS, porque o cadastro mais básico, quer dizer, para você identificar, você tem uma certa dificuldade, porque o cadastro mais básico cada pessoa tem 2 ou 3 números. Isso. Então, assim, houve muito trabalho, né, Crélio, para poder uniformizar toda essa base, fazer bots, puxar os dados e higienizá-los. Pode passar o slide, Thales. Então, ao fazer isso, né, ao unificar os dados, agora a gente tem uma série temporal consistente de atendimentos, leitos de UTI ocupados, leitos de enfermaria ocupados e óbitos na cidade de Maragogi, né? E aí a gente cruzou esses dados com o que a gente esperava de probabilidade, né? Quando você cruza com aquela pirâmide etária de uma cidade ou de um estado, no caso a gente tinha de Maragogi, a gente conseguiu puxar isso também dos dados, eu posso comentar um pouco mais. Ao cruzar esses dados, ou seja, você sabe que para cada morte, sabendo a probabilidade de um óbito, para cada morte detectada, você sabe que estatisticamente deviam ter X pessoas contaminadas, né? Então, se a morte é 0,5% de chance de morrer na população em geral, cada morte deveria contar 200 pessoas. É isso que vocês estão vendo nesse gráfico aí, os dados vindos de diversos lugares, né, de óbitos, internações de UTI, enfermaria e também dos atendimentos, descontada o que a gente espera que seja a subnotificação, eles convergem para uma curva de casos acumulados, né, o total de infectados acumulados, seria basicamente a curva de recuperados. Ela é uma curva que cresce e depois tende a estacionar. Então, a gente teve segurança que estava com dados de qualidade, né, quando a gente começou a ver essa convergência. Então, a gente resolveu, né, nesse momento, a gente tem dados de boa resolução temporal, que foi a curva que a gente mostrou antes, boa resolução espacial também, porque vocês viram que a gente tem a geolocalização dos endereços das pessoas. Então, a gente resolveu dar um passo além, a gente fazer dados integrados a partir de relações das pessoas. Então, como vocês bem sabem, né, a gente pode ilustrar o que acontece na epidemia através de uma cadeia de contágio. É essa figura que vocês estão vendo aí. Então, a pessoa A começou sendo infectada, imagine que no desenho esses indivíduos, os vermelhos são infectados e os cinzas são suscetíveis, não foram infectados ainda.
o A teve contato com 4 pessoas, e aí ela pode ter transmitido para essas 4, mas provavelmente menos do que todo mundo que ela teve contato. Então, ela contagiou somente as pessoas B e C. Né? E daí a epidemia continua, né? A Covid pode ser transmitida para as outras pessoas que tiveram contato com elas, e assim a gente vai desenhando essa cadeia de contágio. E aí, uma das medidas recomendadas pela OMS, que são muito importantes, é barrar a cadeia de contágio, ou seja, você fazer um rastreamento de contatos para poder descobrir um forte suspeito ou um confirmado com quem ele teve contato, e ir atrás dos casos, ir atrás das pessoas que têm chance de ter sido contaminadas e ainda não saber, e barrar essa cadeia, pedindo para elas se isolar antes disso, né, monitorando elas, fazendo telefonemas e dando instruções para elas, e monitorando também os contactantes dela para ver se isso se propagou. Né? Então, você quer andar mais rápido que o vírus e isolar as pessoas antes que elas possam contagiar. É esse um dos objetivos. E aí, para isso, né, a gente preparou, né, como o Crerley já tinha comentado, cursos de treinamento para os agentes de saúde saberem que questionário aplicar para as pessoas, identificar o período infeccioso, saber como proceder em chamadas telefônicas, pedir para as pessoas, ter o sigilo adequado, né, condição boa ali das informações passadas. A gente fez isso, está disponível no YouTube. A gente também deu presencialmente cursos para os agentes de saúde, quando eles foram envolvidos no processo de rastreamento. E a gente fez uma parceria com um laboratório da UFAL, que é o LAIF, liderado pelo professor Marcelo Duzioni, para poder ter testes PCR e usar a testagem. Os testes PCR estavam sendo muito subutilizados no estado, a gente precisava ter testes saindo razoavelmente rápido para poder rastrear bem essa cadeia de contágio. Foi só no último mês que a gente conseguiu realmente ter esses testes, e agora a gente está atrelando o rastreamento com os testes, tá? E a gente usa para isso, né, chamadas telefônicas e agentes de saúde, que é o que a gente está chamando de detetives COVID, são as pessoas que rastreiam para onde o vírus está indo. Pode passar. Então, de posse desses dados, o que é que a gente pode fazer? A gente queria construir um grafo, né, uma rede, em que cada indivíduo fosse um nó da rede, e os links entre os indivíduos, as arestas desse grafo, representassem relações ou contatos entre os indivíduos. Isso é o que é chamado na matemática de um modelo de percolação. Você tem uma rede, né? E dentro dessa rede, os indivíduos eles têm estados diferentes, que são aqueles estados que o Tales já apresentou. A diferença é que aqui a gente está indo no nível do indivíduo, a gente não está olhando mais para a média do número de infectados da população, né, o número total de infectados da população. A gente está indo para o indivíduo e dizendo que ele tem um estado suscetível, um exposto, um infectado e um recuperado. E aí a gente quer dar uma condição inicial na rede, e a rede de relações construída, né, como vocês estão vendo nesse círculozinho que eu coloquei aqui, mais ou menos cada pessoa tem 2 contatos, por isso que dá para botar no círculo, né, cada um tem o contato da pessoa, do vizinho da frente, do vizinho de trás, mas algumas podem ter contatos com pessoas que estão mais afastadas. Isso é uma característica de rede do tipo small world, né? E aí, o indivíduo vermelho, que seria infeccioso, tem chance de transmitir para quem está próximo a ele e é suscetível, né? E transformar eles em amarelos. E depois de um certo tempo, eles viram verde, que são os recuperados. Bom, então o primeiro passo seria construir essa rede para Maragogi, né? Então, a gente tinha os dados das pessoas que vieram dos atendimentos, que é o SMC, que vocês ouviram o professor Adriano falando. A gente queria complementar com outras pessoas que não foram atendidas. E aí a gente foi atrás de dados do Bolsa Família, do PSF, que é o Programa de Saúde da Família, do SUS, que atende as comunidades, né? Virtualmente, quase todo mundo do município é tratada pelo PSF, eles têm unidades básicas de saúde às quais eles são atrelados, e eles têm cadastro lá e agentes que sempre acompanham a saúde daquela família. Então, isso era essencial para a gente usar no mapeamento. E a gente ainda conseguiu dados do censo escolar, né, de quais são os estudantes. Apesar das escolas não terem voltado às aulas presenciais, a gente pode simular o que acontece caso elas voltem, porque a gente tem os dados da escola,
e, além disso, a gente sabe que crianças podem ter contato com quais o vínculo de escolar, né? E aí houve um esforço para cruzar essa base de dados. Como é que você acha um indivíduo de uma base, cruza com o outro, nem sempre o identificador era igual, né? Vocês olham aí que às vezes era o CNS, que é o cadastro do SUS, às vezes era o CPF. Aí a gente fez um esforço para converter tudo para CPF, deixar numa base única e bem estabelecida. Então, cerca de 2/3 do município a gente conseguiu mapear bem quem mora com quem, né? E traçar também algumas inferências de redes familiares do tipo quem tem a mesma mãe, ou seja, irmãos, né? Provavelmente se conhecem, quem é filho de quem, então provavelmente visita a mãe, e tem as redes familiares do município, né? Tem as redes de relações das escolas e a gente sabe quem é atendido pelo PSF. Pode passar. Então, com isso, a gente montou um grafo, né, de cerca de 20 mil pessoas para a cidade de Maragogi, onde cada vértice é um indivíduo, né? As pessoas que moram na mesma residência estão todas conectadas, fazem o que a gente chama de clique. Por exemplo, se vocês olharem nessa imagem, no canto direito, tem um triângulozinho, 3 pessoas conectadas, todas elas moram juntas, então elas têm contato entre si. E quem tem contato com uma pessoa tem a chance de transmitir o vírus para ela, caso esteja contaminado, né? Então, essas arestas representam contatos sociais que podem mediar um contágio, certo? E aí a gente tem cerca de 68 mil arestas. E a gente tem arestas de pessoas que moram na mesma casa, parentes que moram em casas separadas, né? Contatos escolares, e os contatos comunitários, como a gente não tem como rastrear 100% do município, saber o que todo mundo está fazendo, a gente tem que gerar uma certa aleatoriedade em quem tem contato com quem via comunidade, né? Então, a gente gera alguns links que são aleatórios, que a gente chama de contato comunitário. Tudo bem, pode passar. Então, essa é a foto do grafo, e as cores representam a localização, né? Então, são diversos bairros. Vocês podem ver aí no canto direito o nome dos bairros, e embaixo o mapa, né? O município de Maragogi tem vários povoados, e a gente vê essa clusterização aí no grafo. E a gente pode agora, né, fazer simulações dentro dessa rede, semeando alguns infecciosos, né, e vendo como isso se propaga, como isso percola dentro dessa rede. E, em seguida, comparar com os dados reais para ter uma ideia de se eles estão representando bem os dados reais ou não, certo? Num primeiro passo, o que a gente gostaria de fazer é o seguinte, rodar a simulação com o número de infecciosos inicial que a gente consegue estimar no início da pandemia, roda ela, vê se a curva está batendo com a curva de infecciosos do município. Mas se, né, a gente tem um modelo que está funcionando bem, a gente pode, né, ir atrás dos casos que estão sendo rastreados em tempo real, né, pelos agentes comunitários, e, se o modelo estiver funcionando, tentar prever para onde o vírus está indo, uma espécie de zoom, né? Dar um zoom ali, o que é que está acontecendo. Então, a primeira etapa é reconstruir o passado, depois a gente poderia tentar prever algo do futuro. Pode passar. Então, essas são curvas típicas para vocês terem uma ideia de uma simulação rodando. Aqui a gente não está exatamente tentando reproduzir a curva observada no município, simplesmente rodando isso numa rede de percolação com dados constantes de contato, número de contato médio entre as pessoas e probabilidade de contágio nos diversos ambientes, que são diferentes, tá? Se é dentro de casa, se é entre vizinhos, ou se é o contato comunitário ou um contato de trabalho, são pesos diferentes das probabilidades. Essas são as curvas típicas, tá? Então, você vê que a curva de suscetíveis, que é a azul, ela cai, depois dá uma saturada, a curva de recuperados sobe, depois dá uma saturada, a de infecciosos e expostos sobe, depois desce, né? Essa é a curva epidêmica que normalmente a gente vê, que quando a gente fala de achatamento da curva, a gente está falando dela. Pode passar. E aqui né, um resultado preliminar de calibração. A gente está tentando ainda, a gente está nessa fase agora de calibração dos resultados. A curva amarela é a curva inferida do número de infecciosos num tempo T para o município, né, dos dados que a gente tem coletado, tanto de internação, óbito e atendimentos. A gente bate numa curva que, como essa amarela, né,
número de infecciosos reais em função do tempo. E a gente tenta ajustar os parâmetros no começo da curva, né? E talvez mudar o comportamento da população devido aos decretos do município, nas datas em que houve decreto, mudar o comportamento, ou nos decretos principais, e aí a gente roda a simulação. Então, essa curva vermelha é com uma mudança de comportamento em um decreto, né? Primeiro tem o crescimento exponencial da doença quando o comportamento é normal da população. Depois da data do decreto, a gente ajusta os parâmetros, né, para o que a gente acha que aconteceu com o número de contatos e também das probabilidades, já que as pessoas estão usando máscaras. Muda o contágio fora de casa, mas dentro de casa não. A gente imagina que as pessoas não estavam usando máscara dentro de casa. E aí você vê que já tem uma razoável concordância, né, o nosso modelo, que leva em conta as especificidades do município, né, a estrutura familiar do município, a rede de contatos do município, bate com o que foi observado, né, de casos no município. E isso vai além do modelo SE/IR, porque agora a gente está colocando uma dinâmica mais estrutural, mais microscópica e com fatores de interação social específicos do município. Com isso, né, se a gente faz uma calibragem boa, a gente pode, por exemplo, tentar responder, se eu abrir escolas na data tal, qual deve ser o impacto na curva de contágio? Essa, por exemplo, é uma das perguntas que a gente quer responder. Então, ele botou o próximo, eu vou deixar você falar, cara. Não, mas fala aí, Sérgio. Eu coloquei o próximo para provocar. Então, o Sérgio já disse, né? A gente está com resultados preliminares. Hoje, à tardezinha, a gente tem feito simulações. Na verdade, a gente está fazendo muitas simulações. Esses resultados aí, essas curvas, são resultados diferentes de várias simulações. Acho que talvez umas 10. O dia 100... o dia 1 é o primeiro dia do ano, o dia 365 é o último dia do ano, né? E no dia 15 de novembro, a gente está reabrindo as escolas no modelo. Então, vocês vejam que no dia 15 de novembro, que é o dia 320, Hugo, acho que é por aí, dia 320, as escolas reabrem. Em algumas simulações não acontece nada, em outras simulações há um crescimento, porque o modelo ele é probabilístico. Então, a gente está analisando qual é o pior cenário possível nesse momento, e aí tem alguns cenários ocorrendo. Então, são resultados preliminares, tá? Eu queria aqui enfatizar, tá, que elogiar o trabalho árduo, tanto do José Augusto como do Hugo, que tem trabalhado intensamente tanto para gerar os grafos, como para fazer as simulações, e dizer que realmente a gente tem corrido, né, para tirar resultados rápidos. A gente hoje está com dados muito bons, que a gente coletou na unha, né, no município, foi realmente no corpo a corpo, a gente fez o software, a gente foi lá, interagiu com gestores, com atendentes, com agências de saúde, coletou na unha, né, isso é reconhecido também pelos nossos colaboradores, né, de São Paulo, do Rio, e agora a gente também está fazendo uma modelagem de alto nível, né, a gente está indo no nível em que realmente a gente pode dar previsões importantes na escala real do município. Aí eu queria completar o que o Sérgio falou, né? Estendendo esses agradecimentos para o resto dos alunos que alguns nem puderam entrar na sala por causa da limitação de espaço, mas aí eu vou nomear eles e vou esquecer de alguém, e quem eu esquecer, por favor, se sinta reconhecido. Então tem o Alisson, tem a Ellen, Maurício, o Johnny, o Samuel, e quem é que eu estou esquecendo? O Paulinho. Perfeito, Paulo. E os outros alunos, Danilo, Diogo, os alunos de C Júnior, né? Oswaldo, Manuel, enfim. Tem uma equipe de 20 alunos que tem trabalhado nisso. Nesse momento tem alunos montando sistemas para contar pessoas, que a gente está nas escolas, né? Tem 30 sistemas com Arduino que a gente está montando para contar interação entre alunos nos próximos Teve também o monitoramento das piscinas naturais, Água G, e
da Feira Livre, foi feito em Maragogi, né, com o Paulo, que também é estudante. Foi um trabalho também muito interessante, que o município pediu para a gente fazer, com voo de drone, com contagem de pessoas no voo de drone, não é isso? Tem tanta coisa que a gente está fazendo ultimamente que já não está dando tempo de apresentar tudo em uma apresentação só. Não. Aí fica para a Secomp 3, né? Thales. Obrigado, pessoal. Obrigado, Adriano, Sérgio, Presley. Então, obrigado a audiência. Quem tiver alguma pergunta... Tem umas perguntas aí, tá? O Lucas vai comandar aí. Pronto. Tem umas perguntas aqui que a gente separou já. Antes de ir para as perguntas, se os alunos presentes aqui quiserem falar alguma coisa, o microfone está aberto também. Se eles quiserem comentar como foi o processo, né, da pesquisa, mostrar esse viés dos alunos para o pessoal, né? Já tem um tempinho aqui. Tipo, só queria comentar, né, na parte que eu fui um pouco mais ativo, na parte da extração dos dados, que quando o professor fala que foi na unha mesmo. Tipo, eles não têm nenhuma abordagem automática para prover os dados, né? Eu tô falando eles, o governo, enfim, a tecnologia que eles usaram não tem como prover grande volume de dados e a gente teve que extrair os PDFs, baixar na mão os PDFs. Na mão, né? A gente fez robô, mas a gente programou o robô para baixar os PDFs, extrair texto, estruturar esse texto, depois extrair a informação. Então, e a gente fez isso pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Foi um trabalho bem, bem complicado, mas no final deu frutos, né? Deu resultados. E a gente, com esse resultado, conseguiu montar o grafo, né, de Maragogi, que ficou bem confiável. Quando Augusto fala 3 ou 4 vezes, é porque eram 3 ou 4 sistemas diferentes. Então foram 3 ou 4 robôs, isso, cada um com suas particularidades, cada PDF que vinha com uma maluquice diferente. Então, por 3, 4 trabalhos independentes, nada reaproveitado. E sem manual, viu? E sem manual. Então a gente não sabia exatamente como é que as coisas funcionavam e eles mudavam as coisas. Eles mudaram muito os sistemas ao longo do processo. É outro problema. Assim como a gente, eles deviam estar aprendendo alguma coisa também no meio do caminho, né? Uma coisa interessante é o seguinte, que em maio a gente fez uma solicitação de integração para poder consumir dados do CNS. A gente nunca teve resposta. Nunca. Foi uma coisa oficial. Saiu do gabinete do prefeito, foi para a Secretaria Estadual de Saúde. A gente fez 3 contatos com o Ministério da Saúde, alguém passou para alguém respondendo o e-mail, nunca teve uma resposta. Então, assim, estou falando isso não é no sentido de fazer uma crítica destrutiva, é fazer uma crítica que desperte o interesse de quem está gerindo esse tipo de sistema para o fato de que nós, da universidade, né, e essa equipe de alunos super dedicados está interessado em ajudar, entendeu? Então, quem é gestor pode contar com a universidade, pode contar com a gente, né, nas nossas possibilidades para tentar ajudar de alguma digital, forma. Né? Não tem mais como ficar nessa fase onde as coisas são anotadas no papel, essa confusão de sistemas, né? Isso aí já está deixando de fazer sentido. Na UPA de Maragogi foram 20 mil atendimentos que a gente baixou. E tratou eles para tentar ver se a gente estava perdendo alguma coisa. Que é outra preocupação da gente. Será que o pessoal está inserindo? Tinha um outro sistema, era muito difícil, um sistema próprio da UPA, que era muito difícil de puxar os atendimentos. Para quem quiser depois estudar os sistemas do SUS, eu vou dizer o que a gente conheceu, né? Tem o CIVEP Gripe, SUS-VE, tem o GAL, tem o Sistema de Informação Mortalidade, tem o SUS-AB, tem o cadastro do SUS, né? Tem o software da UPA. Esses sistemas a gente teve contato. Se você me permite uma pergunta, a que você atribui essa questão de não conseguir uma resposta do Ministério da Saúde? Vocês atribuem a questão burocrática a uma questão estrutural de talvez não ter esses dados facilitados já, ou até mesmo uma questão política e ideológica, né? Tendo em vista o histórico do governo federal? Pergunta realmente para saber, né? Já que está situação de pandemia, né? Se já estivessem mais facilitados, né? Poderiam ser bem mais úteis, né?
Tá falando do Ministério da Saúde, né? Eu acho que eles têm boa vontade, eles responderam o e-mail, mas, enfim, eu não consigo dizer por que a gente não conseguiu evoluir isso. Assim, não teve... Mandei 3 e-mails para eles e não recebi uma resposta de um com um redirecionamento para outra pessoa que tomasse providências, mas as providências não andaram. Então, assim, eu acho que falta um pouco de estrutura. As pessoas têm boa vontade, mas falta a gente estruturar essa parte toda, entendeu? O Brasil acordou para isso recentemente e tem um trabalho enorme para fazer. Beleza, vamos partir aqui para as perguntas do chat, né? Foram alguns bem interessantes. O Léo que está aqui no backstage, comandando tudo isso aqui, mandou essa pergunta aqui. Essa mudança de padrão na demanda dos leitos da UTI pode ter sido rotação dos leitos ou foi mesmo por causa da tentativa de mascarar os casos? É uma pergunta bem interessante. Deixa eu colocar aqui. Deve estar falando disso aqui, né? A gente tem algumas hipóteses para isso, né? Uma, realmente, de fato, pode ter havido um colapso e algum tipo de manipulação de dados. A gente não tem como afirmar isso, né? Sempre é uma hipótese. Outra, um pouco antes dessa época, surgiram os decretos mais fortes, né, de uso de máscara obrigatória, etc. A própria população também foi mudando os comportamentos, né, se conscientizando e tendo alguma mudança de comportamento. E talvez assim, os médicos também começaram a entender melhor a doença, né, e mudar os tratamentos. Talvez o Crélio e o Sérgio possam também dar mais algum palpite. Acho que a gente está falando do momento mais delicado da pandemia, né? Que é o momento onde houve esgotamento da capacidade de atendimento. Então, o que a gente conseguiu, pelo menos veja se você concorda ou não, Sérgio, Thales, e no que eu vou falar, é uma opinião de certo modo pessoal, mas talvez reflita com o entendimento que a gente teve nesse tempo, que houve um esforço bastante considerável do Estado em ampliar a capacidade de atendimento. A gente teve a sorte de ter vários hospitais sendo construídos naquele período, mas essa sorte ela também veio com esforço para atender o povo. Só que essa capacidade ela se esgotou mais ou menos na metade de maio, ou talvez um pouco antes, e a gente teve um colapso, uma fila de atendimento que as pessoas não conseguiram ser atendidas, muitas pessoas, e isso não precisava ter ocorrido, né? Ou se poderia ter ocorrido numa escala menor. Isso perdurou talvez por 6 semanas, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas não foi um período de poucos dias, entendeu? E, enfim, foi uma lição muito dura, eu acho. Quando se fala de manipulação de dados, eu não acredito nisso. Eu acredito que não houve, talvez, a transparência adequada para se falar de que tinha gente esperando o atendimento e que não teve atendimento. Mas quem é profissional da saúde sabe, quem conheceu um médico ou um enfermeiro que trabalhou na linha de frente pode perguntar se aquele hospital ou aquela unidade de saúde ela estava sobrecarregada e estava... Enfim, todo mundo deve ter uma história para contar sobre isso, entendeu? Tem uma informação que é assim, se o governo divulga que 80% das UTIs estão ocupadas, isso não significa que os 20% restantes estão prontinhas e disponíveis para chegar a uma pessoa que precisa de tratamento, né? Então, inclusive porque a gente presenciou a questão da regulação, que eu mencionei no começo, que era o fato que não existia um software de regulação. Então, a gente tem depoimento dos profissionais que colocavam que, para conseguir um leito, eles tinham que ligar e fazer, na verdade, ligar para uma central, e a central ligava para vários hospitais para perguntar 30 unidades hospitalares para saber por telefone se tinha leito disponível. Entendeu? Às vezes você poderia ter o leito disponível, mas não ter recurso humano, né, para atender uma pessoa naquele leito. Então, e o tempo da informação chegar até a central e ela da central chegar até o paciente ou a unidade que está na outra ponta é um tempo que era muito importante nesse cenário. Então isso
eu não consigo dizer se foi superado ou não, mas eu posso falar que a gente fez um esforço e fez um software de gerenciamento, Zé Augusto que desenvolveu ele, e foi testado pelo COSEMS, pelo Conselho de Secretaria de Saúde, mas ele não foi colocado em produção, ele não foi utilizado. Enfim, isso estava agregado ao SMC também, era um componente do SMC, foi desenhado dessa forma. Então, eu acho que isso contribuiu também para essa fila e esse colapso. Pois é, eu queria só reiterar algumas coisas. Eu concordo assim, com o Crowley. Os dados oficiais, né? Nunca houve um momento em que bateu no teto, né? Sempre chegou perto e tal. E dá a ver pelos dados oficiais que realmente nessa época houve, no mínimo, um sufoco. Mas a gente sabe que teve a sobrecarga do sistema e que agora não foi uma sobrecarga como aconteceu em outros estados, né? Como aconteceu em Fortaleza, em Recife, em Manaus. Mas houve sim, e houve essa corrida na regulação, né? Então, eu acho que o Estado se esforçou bastante para inaugurar esses leitos e aliviar essa carga de atendimento, mas a gente sempre bateu muito na tecla de que, além de fornecer o atendimento, era importante combater o vírus na prevenção, né? Então, a gente falou muito disso, por exemplo, no parecer do Ministério Público. A gente tem que reconhecer o que houve de positivo e negativo, né? Tá, agora uma pergunta minha. O professor Tales, no momento da apresentação, comentou sobre a questão do lockdown, né? Que ele poderia ser efetivo em um momento, mas poderia depois crescer, né? Aí minha dúvida seria, a gente tá com mais ou menos 90 mil casos, 89 mil e uns quebrados, né? Se o lockdown tivesse sido de fato implementado, seguido aqui, como é que estaria no cenário? Existe alguma estimativa para isso? Eu acho que a resposta é que a gente não tem certeza do que aconteceria, né? Porque isso depende das ações que o governo fosse tomando em cada momento, né? A gente poderia estar na situação chinesa, que acabou a epidemia, né? Se além de lockdown nós tivéssemos rastreamento de casos, né? Toda uma série de cuidados que a gente não tem. Então, eu acredito, acho que o Sérgio Crowley concorda também, que realmente só o lockdown não é solução, né? Que é exatamente o que mostra esse gráfico que eu estou mostrando aqui, né? Que haveria uma queda, mas logo depois, continuando nas condições que nós tínhamos antes, sem máscara obrigatória, a gente ia continuar crescendo dessa maneira até, quem sabe, uma imunidade de rebanho ou não. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Eu concordo, Thales. Um lockdown isolado não ia resolver o problema, ele ia adiar mais. Então, um lockdown isolado não resolve, né? Você, além disso, teria que complementar com outras coisas. O lockdown serve para você diminuir, dar uma freada grande no número de casos, o suficiente, por exemplo, para você conseguir rastrear. E aí, sim, no caso da China, por exemplo, eles usaram milhares de rastreadores para poder pegar todos os casos e garantir, né, que ia matar todos eles. Matar os casos, eu quis dizer. Passando aqui para a pergunta do Glauber Rodrigues Leite, ele falou que muito interessante a predição. Aí, sabendo dos dados reais desta pandemia, teriam novos parâmetros que poderiam ser considerados em um novo cenário de pandemia para tornar mais precisa a predição? Bom, eu responderia que não, né? Porque cada vírus é um vírus, né? E ele vai ter parâmetros diferentes. Até o próprio coronavírus ele pode sofrer mutações e se tornar menos contagioso, né? Mas eu acho que tem muitas lições que a gente aprendeu, está aprendendo e vai continuar aprendendo, por exemplo, nesses trabalhos que o Sérgio mostrou, né, nos grafos, né? São trabalhos que podem não servir para essa pandemia, mas que com certeza vai dar para aprender muita coisa. Mas, assim, eu acredito que os parâmetros exatos, isso não é uma coisa que vai ficar. O que pode, acho que uma dessas lições que pode ser extrapolada para outras pandemias é o fato de que nós precisamos de interagir com a saúde. Nós, quando eu falo, são os cientistas de dados, os engenheiros de computação, os matemáticos. Essa comunidade precisa se aproximar da comunidade de saúde, porque numa emergência como essa,
assim, em cima da bucha de março para cá, a gente teve que virar epidemiologista. Então, por falta de gente, vai ter que estudar isso, vai ter que aprender isso rapidamente, porque não tem uma estrutura montada, porque isso está delegado a somente biólogos. Nada contra biólogos, enfim, mas acho que esse trabalho é um trabalho mais multidisciplinar, tem que ter gente de várias formações, porque exige várias habilidades, né? Médicos, biólogos, enfim, pessoal da saúde, pessoal das exatas. Eu só ia complementar, cara, o que você estava dizendo, eu concordo, e além disso, né, que o aprendizado que a gente teve, né, de tanto como os sistemas funcionam, como a deficiência da integração de dados que a gente enfrenta em saúde, foi da interação com os profissionais de saúde que a gente ficou sabendo dessas coisas. Eles foram falando de problemas que eles têm, né, e a gente já pensa em não simplesmente ter modelos para uma próxima pandemia, né, mas as coisas que a gente já vive, os problemas que a gente já vive, como mapear e fazer uma espécie de observatório em tempo real de se tem alguma coisa saindo do controle, né? Então, se você vê um surto de casos de AVC, em uma região do país, não tem razão para aquilo acontecer do nada. Então, você tem que ir lá e investigar o que é que aquilo está acontecendo. Então, ter um sistema, né, de vigilância de saúde compatível com o volume de dados que a gente tem é um desafio, mas que pode ser superado. A gente pode traçar projetos para fazer isso. O Chato Gamer perguntou: em São Paulo e outros grandes centros, além dos dados de infectados e óbitos, também tiveram muitos problemas com o número de leitos ocupados nos hospitais, privados, públicos e até de campanha. Aqui em Alagoas, vocês também tiveram esses problemas? A ocupação como a gente comentou antes, a gente não tem dados de hospitais privados. Esse é um problema até hoje. Não tem. O que a gente já teve acesso foi muito pontual de alguns hospitais, e os públicos, digamos que tem essas limitações que a gente comentou, entendeu? Então, realmente os dados, principalmente quando a pandemia evoluiu a partir de maio, junho para frente, eles não, para a gente, foram ficando cada vez menos significantes. Então, acho que, sim, tem coisas que podem ser melhoradas nisso aí. A outra pergunta minha foi: com as novas medidas de abertura, vocês projetam uma nova alta no número de casos? Eu prever o futuro, né? Uma bola de cristal, né? $1 milhão. Eu acho que depende muito de uma série de coisas, né? Das estratégias de rastreamento, do comportamento da população. Infelizmente, não é dos melhores, né, ultimamente. Mas, assim, eu acho que o comportamento da população, em geral, e que a gente tinha no começo da pandemia, é muito diferente, né? Então, os parâmetros que a gente usou no começo da pandemia não podem ser aplicados hoje. Hoje as pessoas usam máscara, usam álcool, né? Tem certos cuidados, mudaram alguns comportamentos. Então, é difícil saber o quanto pode haver esse crescimento, né? Na Europa, por exemplo, está havendo uma segunda onda forte, né? É uma pergunta difícil de responder nesse momento. Talvez o Sérgio Kreller tenha mais alguma opinião sobre isso. A minha resposta é eu não sei, né? Eu não sei. Uma das maneiras de você saber, tentar prever algo que você não sabe ou com um modelo que está funcionando bem, que é o que a gente está tentando ter, ou então você olha para lugares que passaram por situações semelhantes. Então, a Europa hoje enfrenta uma grande segunda onda em países que foram muito atingidos pela primeira onda na Europa, que é, por exemplo, Espanha, França, Reino Unido, uma alta grande de casos. E eles detectaram os casos, essa alta grande de casos, porque eles estavam testando bem. Então, eles detectaram esses casos antes de uma subida de mortes, por exemplo. Se a gente continua com a testagem ruim do jeito que a gente está, caso, né, apareça uma nova subida, a gente só vai detectar quando isso reverter em internações e óbitos.
Então, é exatamente o que o Sérgio falou, ou seja, eu não a partir de junho e julho, agosto, em Alagoas, eu não acho que a gente tem uma imagem bem adequada, digamos assim, do número de casos que ocorreu, porque a gente não teve uma testagem massiva, crescente do Estado. Então, teve meses que a gente teve quantidade mínima de testes, inclusive semanas com nenhum teste, com pouquíssimos testes, ou dias com nenhum teste. Então, assim, o número de casos oficiais registrados, eu acho que é algo que precisa ser muito melhorado, porque a testagem precisa ser muito melhorada. O número de casos não tem como melhorar mais, porque já passou, mas a testagem pode melhorar. Agora, essa pergunta aí, ela também tem um aspecto que é o seguinte, não é bem essa pergunta, mas meio que a motivação dela, que é o seguinte, saber o que é que vai ocorrer daqui a um mês, né, é importante, era muito mais importante no começo, para preparação, mas hoje eu acho que uma pergunta relevante é, se começar a ter uma alta, será que a gente vai detectar? Se a gente detectar, a gente sabe o que fazer? Porque depois de 7 meses a gente precisa ter essas duas respostas muito claras. Será que a gente consegue detectar surtos relevantes em municípios de Alagoas? Será que a gente tem planos de contingenciamento nesses lugares? Então, minha preocupação acho que é muito nesse sentido. Seguindo aqui, o Ricardo Haus Gembarowski elogiou o painel, o trabalho e perguntou: com esses dados prévios de sintomas, vocês pensam em modelar alguns sistemas de apoio ao diagnóstico e recomendações? Qual tecnologia empregar? Desenvolver ou aproveitar algum framework? Eu queria só fazer um comentário. Eu conheço o Ricardo, ele é um dos voluntários do projeto Mandacaru, que trabalha em conjunção com o Comitê Científico do Consórcio Nordeste, e ele trabalha com ferramentas de inteligência artificial muito interessantes, inclusive ia ser interessante depois escutar um pouco da modelagem dele, fazer um encontro com o nosso grupo também, Crelly. Massa. Dito isso, eu vou repassar aí para o Thales e o Crelly, que podem ter alguma coisa interessante para falar. Nosso sonho é esse, viu, Ricardo? É apoiar o diagnóstico e fazer recomendações. A gente colocou uma versão muito rudimentar para rodar no SMC, que é baseado em dados clínicos, né, que são registrados. A gente faz um ranqueamento do atendimento daquele paciente e determina se ele é suspeito ou não. Isso é, digamos assim, um apoio ao diagnóstico, porque isso já faz a triagem do paciente, mesmo sem testagem. A gente faz recomendações também dentro do sistema, por exemplo, o Adriano comentou da recomendação de número de leitos para os próximos dias. Isso está baseado também no perfil da epidemia, né, ou seja, o número de pessoas que de uma certa faixa etária, a probabilidade de uma pessoa de uma certa faixa etária se internar. Então, a gente implementou isso. Qual tecnologia empregar para fazer apoio ao diagnóstico e recomendações? A que a gente tiver acesso e que a gente puder colocar que ajude. Por exemplo. Também, acrescentando, Crelly, mais importante até do que talvez o melhor sistema de apoio a diagnóstico, né? Como se diz que o melhor tratamento para uma doença é a prevenção, talvez o melhor sistema de apoio ao diagnóstico é você fazer o rastreamento bem feito, né? Chegar, por exemplo, para uma pessoa que está na vizinhança, que teve contato com alguém que se contaminou e já fazer um teste, né? Já ter uma boa suspeita, porque eu acho que é evitando a contaminação ou tratando precocemente para também isolar aquela pessoa e evitar novas contaminações que a gente teria resultados melhores do que simplesmente focando na doença, né? Sim. Então, a gente estudou artigos, por exemplo, tem um artigo em particular que indicava 5 marcadores sanguíneos, 5 exames de sangue que são relevantes. São bem relevantes para indicar que aquele paciente tem uma probabilidade alta de complicar. Então, esse tipo de informação poderia ser integrado no SMC, tipo um exame de sangue, né, padronizado, que é uma coisa acessível na maioria dos municípios. Exames de imagem também podem ser integrados. O framework
eu acho que é o framework que a gente tá usando mesmo, né? Isso aí é agregar esse tipo de informação dentro do que a gente está usando, né? Eu acho que é uma coisa que é tranquila. A gente está usando o Google Cloud como ambiente para rodar esses programas. Então, assim, é bem prático, é bem conveniente. O que falta um pouco é, digamos, um direcionamento mais efetivo do pessoal da saúde que está na ponta precisando disso. Que a gente fez muita coisa da nossa cabeça. E depois foi meio que ajustando numa negociação com a saúde. Já teve até que refazer alguma coisa. Sérgio, Thales, Adriano, de acordo aí com esse... né? Inclusive, até com mais de um mês que a gente ficou discutindo internamente, será que vale a pena fazer isso? Será que vale a pena fazer isso? Eu acho que a gente só não gastou mais energia nisso por falta de horas no dia, né? A gente focou em algumas coisas, teve que largar um pouco outras. Mas tem iniciativas muito importantes, como o Crowley falou, que vão nessa linha. Sim, né? Interessante. A Luana Ferreira perguntou: diante desse estudo, vocês arriscariam apontar em qual ponto da pandemia o estado de Alagoas se encontra? Não. No fim de julho, a gente chegou numa conclusão, né? Que tinha chegado a 11%, é isso, de infecciosos. Lembre aí, Crerley e Thales. Cerca de 11% das pessoas tinham sido infectadas no estado de Alagoas. De lá para cá, a gente não atualizou isso, a gente começou a sentir dificuldade de trabalhar com os dados, como a gente tinha comentado aqui mais cedo, estava ficando difícil de fazer um diagnóstico. E aí a gente até hoje não tem um exame, um inquérito de soroprevalência, né? Então, isso também impede a gente de tentar comparar dados simulados com dados reais para tentar ir mapeando. Saiu recentemente do estado de São Paulo, mais um estudo de soroprevalência, que lá chegou a um quarto, né, da população infectada. Eu acho que foi para a cidade de São Paulo, desculpe. Mas a gente não tem esse inquérito aqui. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Eu acho que mais importante do que tentar saber em que ponto da pandemia a gente está quanto tempo falta para a gente conseguir ter uma vacinação em massa e o quanto ela vai ser eficaz. Acho que essa é a pergunta do momento. A minha impressão é que isso vai demorar, viu? A gente vai passar um tempão ainda lidando com esse problema. Mas, por outro lado, eu também tenho a impressão que ele não vai ser um problema que vai se agravar como se agravou antes, não. Ou seja, eu não acredito numa segunda onda. Aqui a gente está só chutando, né? Nota que a gente não sabe, a gente está só chutando. Exato, não estão gravando isso não, né? O Paulo Inácio Fonseca de Almeida. Não, porque a primeira onda ainda está ocorrendo, entendeu? Então é mais ou menos esse motivo. A gente não tem controle do que está ocorrendo. Nunca teve. O Paulo Inácio Fonseca de Almeida perguntou: dados de mobilidade das pessoas estão acessíveis? Ele também emendou com outra pergunta: nas datas em que o turismo aumenta na cidade, como mudam os gráficos? Eu também conheço o Paulo, ele também é do Projeto Mandacaru, ele é muito ativo lá, e a gente começou uma colaboração justamente falando do turismo, então foi muito interessante aí a provocação dele. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu acho que isso aí teria que mudar esse gráfico para ter uma entrada probabilística aleatória, né? Do mesmo jeito que pode colocar essas arestas aleatórias, esses contatos aleatórios entre os indivíduos da cidade, você também poderia colocar uma infecção aleatória nova, né? Que veio de fora. Sim. Colocando energia no sistema. Sobre questão da mobilidade, eu queria registrar a ajuda, o apoio que a gente teve da SMTT em Maceió, né? Apesar da gente não ter aprofundado a colaboração, eles ajudaram a gente com dados de mobilidade, porque em algum momento a gente partiu para modelar a mobilidade dentro do município e dentro do estado para entender a simulação já colocando mobilidade também.
Então, só registrar isso. E em relação ao turismo, acho que o Sérgio pode falar um pouco mais. Bom, sobre mobilidade, né, existem dados de mobilidade da Inloco, que ela captou para todos os estados, né, deixou aberto, e também tem para as cidades, né, o pessoal do IME, Instituto de Matemática e Estatística de São Paulo, tratou dados da Inloco a nível municipal. Então, existem, sim, dados para Maragogi. Só que a gente chegou a discutir um pouco, né, Crélio, que Maragogi tinha poucas torres de celular e talvez a mobilidade não tivesse muito bem determinada nesses dados do tipo da Inloco, né? Então, assim, a gente pensou em monitorar meio que com câmeras, de alguma maneira, a movimentação nas estradas, porque a rodovia é a principal estrada do município, mas a gente não chegou a concretizar isso. Então, a gente não foi tão a fundo na mobilidade, porque a gente achou que ficava deficiente os dados da Enloco. Com relação ao turismo, a gente não começou a simular o turismo, como o pessoal comentou aqui. Eu concordo com o Thales que podia ser simulado como um semeador aleatório, né, ou então como a criação de links, né, de pessoas em torno de turistas. Né? Por exemplo, um turista chegando, ele vai criar novos links ali, então a gente podia colocar nós que na rede o tempo saísse, só um dia. A gente não fez isso, até porque, como a gente está consolidando até fim de julho, né, que o turismo ainda estava fechado, a gente não fez. Mas é uma ideia importante, né, semear o... Nós ia depender do fluxo esperado de turistas de cada época, né? Ia variar ao longo do tempo. O que eu posso dizer é que eu estou acompanhando em tempo real os atendimentos em Maragogi e falando com atendentes, e estão sim aparecendo turistas que com suspeita e às vezes confirmação de Covid. Ou seja, os turistas trazem sim casos novos. E no momento em que a pandemia estava muito alta, isso podia não ser importante para a dinâmica, mas no momento em que o número de casos já está mais ou menos baixo, isso pode ser importante para a dinâmica, sim. Essa foi a última pergunta do chat. Para encerrar, vou fazer mais uma pergunta, se vocês me permitirem. Eu queria saber como o modelo de vocês lida com situações de aglomerações não esperadas. Então, por exemplo, no início da pandemia, o presidente Bolsonaro promoveu aquelas manifestações contra o Congresso, contra o STF. Alguma pessoa está promovendo festas ilegais clandestinas e está promovendo aglomerações. Como o modelo vai lidar com esses casos de agentes externos que não estavam previstos anteriormente? Como se tivesse já pouca dificuldade nos problemas, né? O pessoal ainda cria esses eventos aí. Pode falar, Crânio. Então, pois a gente não coloca isso no modelo, no nosso modelo, né? Que é um modelo, digamos assim, que é um modelo híbrido. Eu acho que também isso ainda não aconteceu, né? Um evento desse tipo. Mas a gente tem dentro do modelo uma distribuição de contatos que é variável. Então, nem todo mundo tem o mesmo número de contatos. Então, tem pessoas que têm muitos contatos e pessoas que têm poucos contatos. A USP está desenvolvendo também um outro modelo, né, que é um modelo mais detalhado, com os dados de Maragogi, né, e nesse trabalho com eles, um dos ambientes que a gente estudou com bastante detalhe foi a feira de Maragogi, que é um ambiente que tem muitos contatos. Inclusive, a gente fez coleta de imagens de drone da feira, fez contagem de pessoas na feira, estudo da densidade das pessoas, enfim. Coletou muitos dados da feira para tentar modelar o impacto da feira, que é uma aglomeração, não é o Bolsonaro, nem é uma festa, mas é um evento semanal na cidade. E aí eles estão trabalhando essa questão da feira como um local onde você tem aglomeração e tem espalhamento da doença. Não sei se eu respondi, Sérgio, quer acrescentar mais alguma coisa? Vou dar outra sugestão, né? Se um dia se chegar a pensar nesse tipo de simulação, é o caso de se aumentar aqueles contatos aleatórios que já estão previstos hoje no modelo, né? Então, se você tem um dia que teve uma grande aglomeração, você aumenta a probabilidade de 2
dois nós aleatórios se encontrarem. E aí você vê o que é que dá, né? Não, eu concordo com o Crerley e o Thales. No modelo, da maneira como a gente colocou agora, a gente pensa numa dinâmica mais ou menos usual, né, daily life ali da cidade, e a gente não está modelando esse tipo de evento. Talvez o modelo mais adequado para fazer isso fosse um modelo de agentes, que é esse do pessoal da USP, em que eles podem criar ambientes, né? Então ele pode criar um ambiente que é uma aglomeração e sortear os indivíduos que vão participar desse evento e eventualmente se contagiar. Bom, acho que é isso. Como o Paulo falou, o turismo sim trouxe muita gente e apareceu a aglomeração nas praias. A gente ainda não consegue quantificar o impacto disso, a gente acompanha os atendimentos não explodiram, começaram a aparecer mais casos graves, né? O que a gente acha que é um indício de que aumentaram os casos no município. Mas a gente não conseguiu ainda ter um modelo concreto. Pronto, enquanto vocês estavam respondendo essa pergunta, surgiu mais um aqui, achei interessante, né? Então, para fechar, o João Arthur perguntou: a aglomeração das eleições municipais vão ser consideradas? Pois é, essa é uma questão, né? A gente não está considerando aglomerações, como a gente já falou, né? Então, como o Sérgio colocou, a gente está considerando a vida diária da cidade, mas a gente está vendo mudança de comportamento, ou seja, um crescimento discreto dos casos, pelo menos em Maragogi, bem discreto, e assim, as aglomerações que ocorrerem certamente vão ter impacto. A pergunta é o quanto de impacto e principalmente o que é que os gestores estão pensando em fazer, né? Então, como a gente já comentou em Maragogi, eles estão rastreando os casos, testando, e isso ajuda a limitar esse tipo de efeito, né? Eu acho que o que a gente pode ter certeza é que os tipos de medida de prevenção que estão sendo pensadas para as eleições, a gente não tem garantia de que são suficientes para se evitar um grande contágio nesse dia, né? Eu, particularmente, eu não vou votar. Voto pelo correio, você não é americano, não? Se pudesse. Eu vou votar. Acaba na porta, professor. Eu pensava que o Thales ia ser mesário. Vai embora logo. Mas então, tem que passar 2 semanas em quarentena em casa, tá? Mas aí vai ter segundo turno, né, professor? Vai ter que fazer outra quarentena depois, né? Se tiver, né? Pois é, até o fim do ano. Infelizmente, eu acho que a gente poderia ter avançado muito mais. Assim, o esforço que a gente fez ao longo desses meses foi interessante e tudo, mas fica a sensação de que a gente podia ter, alguém colocou, acho que foi o Adriano, que a gente podia ter abrangido o estado todo nessa iniciativa e ter dados muito melhores, sabe? Mas ainda tem muitas outras doenças que vão ficar aí e muitas outras pessoas que podem colaborar. Então, se você, aluno da computação, da matemática, da física, está ouvindo do outro lado, sinta-se convidado a interagir com a saúde e dar a sua contribuição. Tá? Então, eu acho que uma coisa que a gente chegou a comentar em algum momento, né, é que agora a gente tem um exemplo a mais para dizer quando perguntarem para que serve física, para que serve matemática, para que serve ciência da computação. A gente pode dizer que serve para combater a pandemia. Isso. Também você pode acabar virando nome de praça um dia, né? O trabalho que você pode estar fazendo. Mas eu queria também acrescentar que, como continuando aí o que o Sérgio falou, né? É um trabalho que envolve não só mostra para que serve, mas aparece, por exemplo, aí a inteligência artificial, aparece a aprendizagem de máquina, essa análise de redes complexas, né? Então, o que inicialmente parece que é um problema para os profissionais de saúde tratarem, na verdade, agora que surgiu a inteligência artificial e que ela está crescendo muito, né, e tratando dados, ela aparece em todas as áreas, né? Então, esse problema naturalmente
passa por inteligência artificial, aprendizagem de máquina, análise de redes complexas, que é uma área que vai crescer muito. Então, assim, para os alunos de computação, o recado que eu dou é que, assim, é uma área realmente que já está muito demandada e que ainda vai crescer muito. Ainda vem muita coisa aí pela frente, né? Bem promissor. E na matemática, esse modelo de percolação em grafos aleatórios, que é o que a gente está estudando, é uma parte da matemática que não tem quase nada, pouca coisa, precisa se desenvolver demais, e é difícil tratar isso, muito difícil. Então, assim, a gente está falando do ponto de vista mais aplicado, mas certamente tem um mundo de desenvolvimentos teóricos que podem ser feitos aí. Então, além de vida real, ainda tem ciência abstrata aí, para quem tem coisa para todos os gostos. Então, bom, estamos chegando no final aqui da A gente, né? Pode falar, professor. Desculpa, posso falar uma frase? Desculpa, eu só ia complementar a fala aqui dos colegas, dizendo que a gente teve que aprender a trabalhar numa escala diferente, né? Assim, trabalhar muito mais rápido. Teve muitos momentos, várias semanas em que a gente teve que trabalhar domingo a domingo, dar respostas rápidas, ter muita responsabilidade, holofote de imprensa, lidar com autoridades. Então, assim, foi um aprendizado muito intenso e que a gente viu também do ponto de vista acadêmico, né, uma profusão de modelos, de análises, tendo que, em tempo real, dar uma resposta para um problema grave. Né? Então, isso também, do ponto de vista acadêmico, é muito interessante. Foi um momento de muita borbulhas científicas. Mas então, estamos chegando aqui no final da palestra, né? Acredito que vai ser a maior palestra do evento, tanto em número de participantes quanto em tempo, né? Mas apesar de ter sido longa, foi bastante explicativa, né? Bastante construtiva. Acho que todo mundo que está aqui até agora está satisfeito com ela. Queria agradecer ao professor Thales por ter encabeçado o painel, o professor Kerley, o professor Sérgio Lira, o professor Adriano por terem participado também, e aos alunos Valério, Hugo e José por terem composto também o painel, né? Vou deixar o microfone livre para vocês, se quiserem se despedir, falar mais alguma coisa para o pessoal. Bom, queria agradecer, Lucas, pelo convite aí da organização, para a gente mostrar um pouquinho do que foi feito nesses meses, né? Agradecer também o Kerley, o Sérgio e o Adriano pela disponibilidade para participar, né? Dizer que está sendo um grande prazer tentar ajudar um pouco, trabalhar nessa área que acho que é uma coisa que a gente também não falou, é que no fim das contas, acho que a gente começou esse trabalho em março, ninguém sabia nada do assunto, né? A gente meteu a cara para aprender um bocado de coisa e na pior das hipóteses, a gente saiu aprendendo muita coisa e botando muito aluno para trabalhar, para aprender um pouquinho de cada área, né? Um trabalho multidisciplinar muito interessante. Passo a palavra aí, se o Kerley e o Sérgio quiserem falar mais alguma coisa, Adriano. Bom, eu também agradeço a oportunidade aqui de estar no evento. Agradeço enormemente aqui aos meus colegas, o Thales, o Kerley, o Adriano, a todos os estudantes que participaram desses nossos esforços. E algumas coisas de bom aconteceram na pandemia. A gente se conheceu, estabeleceu novos contatos científicos, novos projetos, abriram horizontes aí de como atuar, a gente aprendeu a lidar com o pessoal de saúde e tudo mais. Acho que alguma coisa de boa vai ficar também, a gente vai deixar também a capacidade de academia e ciência dar respostas e agir, né, sair um pouco da caixa e trabalhar junto com a sociedade da maneira que foi necessária. Então é isso. Obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora. Obrigado pela atenção de todo mundo. Tá rolando agora na Twitch a semifinal de LoL. Então quem tiver interesse já pode partir para lá para acompanhar o resto do evento de hoje. Grande abraço e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.